Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no livro de Atos, no capítulo de número 17. E o título da mensagem é Paulo em Tessalônica e em Bereia. Atos, capítulo 17, que diz o seguinte: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para juntos do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Os quais Jason recolheu, todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Paulo em Atenas. O seu discurso no Areópago. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fosse ter com ele o mais depressa possível, partiram. E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E alguns dos filósofos
epicureus e estóticos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estranhos, glória a Deus, aleluia, Jesus, e estrangeiros, todos atenienses e estrangeiros, de uma a outra coisa se ocupam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E falando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um pouco supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não sabemos, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita,
e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Amém, irmãos? Esta palavra, irmãos, aqui de Atos 17, né? Nós vimos aqui que Paulo enfrentou aqui duas batalhas terríveis, difíceis, grandes, né? Das quais ele, na primeira, ele teve que sair da cidade meio que fugido, né? Deixando para trás ali Silas e Timóteo, né? E aqui nessa daqui a palavra realmente fluía de forma extraordinária. E no finalzinho aqui, quando Paulo falou da ressurreição, né? Eles ficaram com um pé atrás com ele, né? Como se diz no ditado aí, né? Um pé atrás com a pulga atrás da orelha. Porque eles não aceitavam falar de ressurreição. Mas eu quero antes com os irmãos aqui, de nós entrarmos na meditação dessa palavra do capítulo 17 de Atos, né? Pegar o finalzinho do capítulo de ontem, que era o 16, né? Que ficou ali algumas referências pequenas, né? Coisas pequenas que nós não houve tempo no vídeo de ontem para que nós pudéssemos trazer ao esclarecimento delas aos irmãos, né? Então eu quero fazer isto agora, após a leitura aqui do capítulo 17, pegar primeiro aquele final de meditação do 16, até porque uma coisa tem a ver com a outra, porque são capítulos, são segmentos, né? Então, eu quero fazer esse fechamento das referências do capítulo 17 com os irmãos, 16, e em seguida a gente vai estar voltando aqui já na meditação da leitura que nós fizemos na leitura do capítulo 17, né? Então, só para que os irmãos tenham aqui o finalzinho, vamos ler um pequeno trecho aqui do 16, para que nós possamos fechar com chave de ouro, né? O 17. E a palavra diz o seguinte: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Né? E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse finalzinho aqui do versículo 30 em diante, né? Que é necessário que eu faça para me salvar? Perguntou o carcereiro a Paulo e Silas, né? E nas referências diz o seguinte: esta é a pergunta mais importante que alguém se pode fazer. A resposta dos apóstolos é: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Versículos 31 de Atos de número 16. Primeiro, crer no Senhor Jesus Cristo é achegarmos-nos a Ele como o nosso vivo e divino Redentor, nosso Salvador da condenação eterna e o Senhor da nossa vida. É crer que Ele é o Filho de Deus, enviado pelo Pai, e que tudo quanto Ele é verdadeiro e final para a nossa vida. É crer que Ele perdoa os nossos pecados, torna-nos seus filhos, dá-nos o Espírito Santo e está sempre presente conosco para nos ajudar, guiar, consolar
e nos levar até ao céu. Segundo, a fé salvífica é muito mais do que crer em verdades a respeito de Cristo. Ela nos aproxima dele, faz-nos permanecer nele e entregar-lhe nossa vida conturbada, na confiança de que ele, sua palavra e o Espírito Santo nos conduzirão através desta vida à gloriosa presença do Pai. Ver o estudo, Fé e Graça, página 1704. Então é isso, irmãos. A resposta de Paulo e Silas ao carcereiro, quando ele perguntou, após ver aquele tão grande terremoto e as cadeias abrir tudo, as portas da prisão ir ao canto sem ninguém abrir, sem usar chave, sem nenhuma mão humana ou visível, ninguém viu ninguém abrir as portas. Foi aberta pelo anjo do Senhor, através do terremoto, no puro milagre do Senhor. Né? A mão do Senhor fez isto. E o carcereiro ficou maravilhado. Né? E vendo tudo isso, que as portas se abriram, eles amarrados no tronco, soltou as algemas, soltou tudo. Cadeias e grilhões foram todas soltas. Né? E ninguém saiu, aguentou firme ali. Ele ficou maravilhado com tudo e quis saber, né? E perguntou para eles, o que eu devo fazer para ser salvo? Né? E Paulo e Silas respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo e seja salvo tu e a tua casa. Né? E as pessoas perguntam, como é que eu devo fazer para crer em Jesus? O que eu tenho que fazer para crer? Como é que eu posso crer? Como é que eu posso entender isto? Como é que eu ponho em prática a minha crença em Cristo para que eu seja salvo, eu e toda a minha casa? Né? E a resposta está aqui. Né? O que é necessário que eu faça para me salvar? Esta é a pergunta mais importante que alguém se pode fazer. A resposta dos apóstolos é, crê no Senhor Jesus Cristo. Versículo 31 de Atos 16. Primeiro, crer no Senhor Jesus é chegarmos a Ele como nosso vivo e divino Redentor, nosso Salvador da redenção eterna e o Salvador da nossa vida. É crer que Ele é o Filho de Deus enviado pelo Pai e que tudo quanto Ele é verdadeiro e final para a nossa vida. É crer que Ele perdoa os nossos pecados, torna-nos seus filhos, dá-nos o Espírito Santo e está sempre presente conosco para nos ajudar, guiar, consolar e nos levar até o céu. Segundo, a fé salvífica é muito mais do que crer em verdades a respeito de Cristo. Ela nos aproxima dele, faz-nos permanecer nele e entregar-lhe nossa vida conturbada, na confiança de que ele, sua palavra e o Espírito Santo nos conduzirão através desta vida à gloriosa presença do Pai. Ver o estudo, Fé e Graça, página 1704. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E em seguida, Paulo e Silas viajam para Tessalônica e Bereia, né? E aconteceu exatamente isso aqui. E passando por Antípolis, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles
sobre as Escrituras. Ou seja, Paulo era homem de combate. Paulo era homem de fé. Paulo era um apóstolo escolhido e levantado por Cristo, né? Escolhido, levantado e consagrado por Cristo para combater o bom combate, como ele mesmo disse quando encerrou sua carreira, né? Já velhinho, né? Ele disse, né? Combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ou seja, idade avançada, lutou, batalhou, guerreou o tempo todo, né? Em todo o tempo e em todo momento, todo lugar. Com Paulo não tinha férias, com Paulo não tinha descanso, com Paulo não tinha folga, era o tempo todo. A palavra afirma que Paulo não tinha outro assunto a não ser Jesus Cristo. E aqui, saindo dali, viajaram para Tessalônica, e chegando lá, Paulo já procurou logo onde é a igreja, aonde é a sinagoga dos judeus aqui. É para lá que eu vou, né? É para lá que eu vou pregar o Cristo crucificado, pregar o meu Jesus, o meu Salvador, o meu Redentor, né? Aquele que vive e reina para todo sempre, né? E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. Também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios. Vocês vejam essa afirmação aqui, né? Como sempre, né, irmãos, né? Tem os baderneiros de plantão, né? Eles estão espalhados por todos os lugares, né? Em todo lugar tem os baderneiros de plantão, né? Em todo tempo, em todo qualquer lugar, existe os baderneiros de plantão, né? A turma do deixa comigo, né? Aqui a palavra que afirma isso categoricamente, né? Louvado seja Deus, né? Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios. E ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Casa de Jason é onde se hospedava Paulo e Silas, né? Assim como aconteceu com Ló em Sodoma e Gomorra, né? Quando os anjos chegaram na casa de Ló, né? Os homens daquela cidade viram entrando e rodearam a casa, né? E tentavam arrombar as portas para invadir a casa de Ló, para tirar para fora os anjos, né? É uma outra mensagem linda, maravilhosa que eu trarei em outra oportunidade, né? Só para os irmãos terem uma ideia que os baderneiros de plantão tem em todo lugar. Tem sempre a turma do deixa comigo, né? Os baderneiros de plantão, né? E aí aconteceu isso exatamente em Tessalônica, né? E ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, né? Também aconteceu coisa semelhante quando a prostituta Raabe escondeu os espias de Josué, né? Os espias de Josué foi até Jericó para poder ali investigar a cidade, para espiar a cidade, para ver como é que era a cidade, para que depois Josué, com todo o exército de Israel, chegasse e invadisse aquela cidade. E chegando os espias, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, né? E também ali
né, o povo viram e invadiu, ajuntou lá, entrou aqui, nós vimos aqui um povo estranho chegar aqui, bota eles para fora, nós vamos linchar esses povos aqui, nós não queremos esse povo aqui na cidade não. E a prostituta usada por Deus disse, né, verdadeiramente estiveram aqui homens de fora da cidade, homens estranhos, né, mas já foram embora. Ela também escondeu eles numa parte da casa que ninguém viu, eles escondidos, né? E assim aconteceu com Paulo aqui, né? Jason também escondeu eles, e eles entrou, mas não acharam, estava escondido, né? Estava guardados pelo anjo do Senhor, né? Mas levaram o dono da casa na presença dos magistrados para ser investigado, né? Ali para poder prestar depoimento, né? Para provar que não tinha ninguém na casa dele, né? De acordo com a convicção, com a resposta dele. Né? Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os magistrados da cidade diziam, né, que Paulo e Silas, né, que eles alvoroçavam as cidades por onde passavam, que eles alvoroçavam, né, que eles traziam. Mas por que alvoroçavam? Exatamente porque pregavam, assim como nós pregamos também hoje, o Cristo crucificado, né, o Jesus que morreu na cruz, né, e Jesus, com toda certeza, causa um rebuliço. O nome de Jesus causa um rebuliço onde quer que ele seja pregado. Porque foi para isso que Cristo veio. Ele veio exatamente para mudar as coisas, para mudar o rumo. Ele é a pedra da esquina, que muda o percurso, que muda o decurso, que muda o rumo das coisas, né? Jesus veio para isto, e nós pregamos esse Jesus crucificado, né? E ele realmente causa essas coisas todas, né? E aí a acusação de Paulo que fizeram a Jason era esta, né? Porém, os não achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui, os quais Jason recolheu. Eles acusavam Jason de ter recolhido Paulo e Silas, que eles traziam esse alvoroço para as cidades onde chegavam. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei Jesus, né? Porque o rei de Tessalônica era César, né? E daí eles, como Paulo falava que existia um outro rei na palavra, na pregação, como nós falamos, porque Jesus, ele é o verdadeiro rei. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, é Jesus, né? E é esse Jesus crucificado que nós pregamos, é o mesmo que Paulo pregava. E Paulo diz na sua palavra, né? Se alguém pregar outro Jesus que não seja este que eu prego, né, seja anátema. Ele ainda disse mais ainda: se eu ou um de nós pregar outro Jesus que não seja esse Jesus crucificado, que morreu na cruz, que seja anátema, ou seja, que seja amaldiçoado, que seja maldito, porque o único evangelho que existe é este, né? O evangelho genuíno, real e verdadeiro é se pregar outro evangelho, dizia, se alguém pregar outro evangelho que não seja este, genuíno, real e verdadeiro, o que fala de Jesus crucificado, aquele que foi morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai e que há de vir julgar os céus e a terra, né? É este Jesus que nós pregamos, é este o evangelho que nós pregamos, né? E eles reclamavam porque Jesus verdadeiramente, onde chega, causa rebuliço. Ele muda os costumes das pessoas, consequentemente dos lares das famílias e dos lugares. Não tem como. Se não mudar, não é o Jesus crucificado que as pessoas estão pregando. Se não houver mudança, não é este Jesus que nós pregamos, que estão pregando. Tem que causar esse rebuliço todo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Os quais Jason recolheu, todos esses procedem contra os decretos de César,
dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço com todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus, dando desfecho, dando sequência nesta mensagem extraordinária também do capítulo número 17 de Atos. Amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus.